Olá, meu nome é Suni Gentilau, eu sou pastor Batista e neste vídeo eu quero tratar com vocês acerca da Sexta-feira da Paixão. Nós estamos na Semana da Paixão e hoje é a Sexta-feira da Paixão, o dia em que Jesus de fato ele foi crucificado na cruz do Calvário e ali ele morreu na cruz, deu a sua vida por nós, sendo morto naquela cruz, experimentou ali o cálice da ira de Deus. É importante lembrarmos que o próprio Jesus havia por 3 vezes dito aos seus discípulos de que era necessário que o Filho do Homem fosse morto e ao terceiro dia ele ressuscitasse. Essas três predições nós encontramos no Evangelho de Marcos. A primeira predição está no capítulo de número 8. Jesus vai dizer o seguinte no verso de número 31. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Essa é a primeira predição que Jesus faz aqui. E é importante percebermos que Jesus usa a expressão Filho do Homem. É necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Essa expressão Filho do Homem, ela se encontra lá em Daniel. É um texto muito importante para compreendermos o que Jesus está fazendo aqui. Porque lá em Daniel, capítulo de número 7, Daniel vai ter uma visão e ele vai dizer o seguinte nos versículos de número 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com filho de homem vinha nas alturas do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino é tal que não será destruído. Então, aqui em Daniel, nós temos essa imagem, perdão, nós temos aqui essa imagem do Filho do Homem vindo nas nuvens, e no versículo de número 14 de Daniel 7, nós vemos que lhe foi dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. É óbvio que a linguagem aqui, a visão aqui, é de que esse filho do homem, ele é Deus, né? De que esse filho do homem não é qualquer homem, mas ele é de fato alguém cheio de glória, alguém que tem domínio sobre todas as coisas, alguém da qual todos os povos, nações e línguas deveriam servir a ele, e o seu domínio é um domínio eterno, não tem fim e não será destruído. Então, os judeus naquela época esperavam a vinda do Messias, mas muitos deles, infelizmente, tinham expectativas extremamente equivocadas. Por exemplo, muitos judeus, até mesmo entre os apóstolos de Cristo Jesus, eles acreditavam de que o Messias viria a este mundo com poder e glória para destruir o Império Romano, né? Eles vão, inclusive, ter esse entendimento de que o reino desse Cristo viria para subjugar o Império Romano, para libertá-los do jugo do Império Romano. E muitos judeus naquela época esperavam um Messias assim. Inclusive até os próprios discípulos de Jesus, muitos deles pensavam dessa forma. Então, quando Jesus faz a sua primeira predição, Jesus está dizendo: olha, é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto, e depois de 3 dias ressuscitasse. Então, eles não conseguiam conceber essa verdade que Jesus está dizendo com aquilo que eles acreditavam, com as expectativas que eles tinham em relação ao Messias. A expectativa deles não era de um Messias que viria para sofrer e ser subjugado
pelos homens e sofrer na cruz, morrer e ressuscitar, né? A visão que eles tinham é de um Jesus que viria para vencer o Império Romano. Então, por conta dessas expectativas que eles tinham, muitos deles não conseguiam compreender as predições que Jesus Cristo dizia. Tanto é que nessa primeira predição, depois que Jesus faz essa primeira predição, o apóstolo Pedro chama Jesus em particular e começa a repreender Jesus, né? E é óbvio que Jesus vai olhar para Pedro, e é aqui onde nós vemos aquela repreensão dura de Jesus a Pedro, porque depois da repreensão de Pedro a Jesus, Jesus repreende Pedro e vai dizer: para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Né? Então é uma resposta muito dura de Jesus aqui ao apóstolo Pedro. E aqui não significa que o apóstolo Pedro estava possesso de demônios. Né? Cristãos não podem ser possessos de demônios. Cristãos não podem ser inundados, né, por demônios. Pelo contrário, né, nós possuímos em nós o Espírito Santo de Deus. Todo cristão ele tem o Espírito Santo de Deus, mas é possível, tá, que cristãos sejam oprimidos por demônios, né? Mas aqui, quando Jesus diz isso, a ideia é que Pedro, o que Pedro estava dizendo, a proposta de Pedro, as expectativas que Pedro tinha, não faziam parte daquilo que é o plano de Deus, o plano de redenção. Então, Pedro estava agindo aqui, na verdade, com um plano que não era o plano redentivo. A cosmovisão de Pedro não fazia parte com aquilo que eram os planos eternos de Deus, de enviar o seu filho a este mundo para morrer na cruz do Calvário. A terceira predição está no capítulo de número 9, verso de número 31. O texto vai dizer: pois ensinava a seus discípulos, dizendo-lhes: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão e depois de 3 dias ressuscitará. Mais uma vez Jesus faz a sua predição e os discípulos não compreendem. O verso 32 vai dizer: mas eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo, muito possivelmente por conta da forma dura como Jesus havia respondido a Pedro na sua primeira predição. A terceira predição é, na minha opinião, a mais detalhada, e nessa predição nós veremos aqui algumas coisas muito importantes, tá? Olha o que diz Marcos capítulo 10, verso 32 a 34, temos aqui a terceira predição. Eles estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E espantados, seguiam-no com medo. De novo, Jesus tomou consigo os 12 e começou a falar-lhes das coisas que deveriam lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Irão zombar dele e cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Depois de 3 dias, ele ressuscitará. Então, essa terceira predição é a predição mais completa, é a predição mais detalhada. Por quê? Aqui, o próprio Jesus vai dizer claramente de que isso acontecerá em Jerusalém. O verso 33 diz isso. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Então aqui Jesus mostra claramente de que isso acontecerá na cidade de Jerusalém. Eles estão inclusive subindo para esse propósito. Por isso é que há temor, né, no coração dos discípulos. Por isso é que eles estão espantados e seguem Jesus com medo, porque eles estavam ouvindo Jesus dizendo que eles estão indo para um lugar onde de fato é lá onde Jesus vai morrer, onde é lá onde Jesus vai ser crucificado e depois ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas não somente isso, olha só o que diz o verso 33, vai dizer: eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, né? Isso aqui é muito importante porque aqui percebemos claramente de que a morte de Jesus na cruz será um ato realizado pelos romanos, que tinham essa forma de morte, mas que isso será depois de uma condenação. Então, quando Judas Iscariotes ele dá o beijo de traição a Jesus, Jesus é preso, é levado ao sinédrio,
um tipo de tribunal supremo dos judeus naquela época, onde Jesus seria condenado. E de fato ele foi condenado, cumprindo assim aquilo que Jesus havia predito em Marcos capítulo de número 10, verso de número 33. Eles o condenarão à morte. De fato ele foi condenado no tribunal, foi entregue aos romanos e ele foi pendurado naquela cruz do Calvário. O verso 34 dá detalhes aqui que nas outras predições nós não vemos, porque Jesus diz: irão zombar dele e cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Em todas as predições, Jesus diz que será morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Assim como nas outras predições a resposta dos seus discípulos é negativa, aqui também é negativa. Mas aqui, depois dessa terceira predição, o que nos espanta é Tiago e João, que são filhos de Zebedeu. Eles ouvem essa predição de Jesus, chegam diante de Jesus e dizem: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Então, eles chegam diante de Jesus e dizem: Olha, Jesus, nós queremos que você faça o que nós queremos, né? O nosso desejo. E Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça? Ele lhes respondeu, eles lhes responderam: concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja só, eles imaginavam que Jesus estava indo em Jerusalém, ali em Jerusalém, Jesus iria livrá-los do jugo do Império Romano, estabeleceria ali o seu reino. Então eles pedem: concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. É uma visão totalmente equivocada daquilo que é a missão do Messias. Eles não conseguiam compreender aquilo que é a missão do Messias. No capítulo de número 11, Jesus ele vai entrar em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém. E o texto bíblico nos diz que Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cria de jumenta. E à medida que ele vai entrando em Jerusalém, as multidões ovacionam Jesus, exclamam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Salmo de número 118, verso de número 26. Então veja, o povo reconhece que Jesus é Messias, eles estão exclamando, né? João vai dizer que eles pegaram ramos, né? E jogavam seus mantos, balançavam os ramos, uma atitude que era realizada para a recepção de reis vitoriosos quando vinham das suas guerras. Eles se prostram diante do Messias, reconhecendo que de fato ele é rei sobre Israel e que ele estava entrando ali em Jerusalém como um rei. Mas muitos dessa multidão, muitos desses que gritavam isso, tinham expectativas de que Jesus estava entrando para subjugar o Império Romano, para livrá-los do Império Romano. Por isso, tão rapidamente, a mesma multidão que grita: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Essa multidão que grita isso é a mesma multidão que posteriormente vai gritar: solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Porque as expectativas dessa multidão foram frustradas, né? As expectativas de Judas Iscariotes foi frustrada. E aqui permita-me fazer uma aplicação para os nossos dias, porque nós vemos algo muito importante aqui, que infelizmente muitos evangélicos nos nossos dias, muitos cristãos, não refletem nisso. Veja, as expectativas que a multidão tem, as expectativas que muitos dos discípulos têm de Jesus, vai na contramão daquilo que é o plano eterno de Deus. Muitos deles têm uma expectativa equivocada. Infelizmente, em nossos dias, não é diferente. Muitas pessoas hoje têm expectativas totalmente equivocadas em relação ao Messias.
Muitos imaginam que o Messias ele veio a esse mundo para nos libertar da fome, para nos libertar das dificuldades, da enfermidade, do sofrimento. A teologia triunfalista, a teologia coach, a teologia da prosperidade nos nossos dias é uma versão disso, não é? De pessoas que querem um Jesus que vai cumprir os seus prazeres, que vai cumprir as suas expectativas, igual os filhos de Zebedeu, né? Tiago e João. Jesus, nós queremos que você faça o que nós queremos. E aí há propósitos, aí há campanhas que são feitas, né? Para que Jesus cumpra aquilo que são os nossos anseios, os nossos desejos. Mas nós não devemos buscar um Jesus para Jesus fazer aquilo que nós queremos, para Jesus satisfazer os nossos próprios anseios, para Jesus satisfazer os nossos próprios caprichos. Deve ser o contrário. Nós devemos nos submeter àquilo que é a vontade de Cristo. E o próprio Jesus, ele disse de que aqueles que desejam segui-lo, né, de forma piedosa passarão por momentos de dificuldade. Isso é o apóstolo Paulo, né, que vai dizer lá em Timóteo, de que aqueles que desejam seguir Cristo de forma piedosa passarão por várias tribulações, né? Jesus vai dizer que aquele que não carrega a sua cruz e não o segue não pode ser discípulo de Cristo. O que é carregar a cruz? É estar disposto a sofrer pela causa de Cristo, estar dispostos a morrer, inclusive, pela causa de Cristo Jesus. Então, o cristianismo, ela é um cristianismo de cruz, né? É um cristianismo que nos convida a carregar a nossa cruz. Existe o triunfalismo, existe a vitória, existe, mas não é aqui agora, né? Jesus ele passou pela cruz para depois ressuscitar, triunfando sobre a morte, ascendeu aos céus e hoje está entronizado nos altos céus. Nós cremos como cristãos de que quando Cristo Jesus retornar na sua segunda vinda, nós triunfaremos para sempre com ele. Lá não haverá angústia, lá não haverá miséria, lá não haverá doenças. Lá habitaremos para sempre num lugar onde não há sofrimento. Ele enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. Mas enquanto nós estamos caminhando a jornada, a cidade celestial, nós caminhamos carregando a nossa cruz, experimentando a dor do sofrimento pela causa do Evangelho. É por isso que é importante a gente fazer uma avaliação na nossa caminhada cristã. Será que na nossa caminhada cristã existem rastros da cruz da qual nós carregamos? Ou o nosso cristianismo é um cristianismo vazio, é um cristianismo barato, né? E o que é cristianismo barato? É verdade que essa expressão eu pego emprestado de Dietrich Bonhoeffer nesse livro Discipulado, inclusive eu quero indicar aqui nesse livro Dietrich Bonhoeffer, ele vai definir aquilo que ele chama de graça barata. E ele vai dizer que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina comunitária, é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo quanto tem, a pérola preciosa para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens, o senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar, o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga suas redes e o segue. A graça preciosa é o evangelho que se deve procurar sempre de novo, o dom pelo qual se tem que orar, a porta ao qual se tem que bater. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado e é graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano e é graça por assim lhe dar a vida. É preciosa por condenar o pecado e é graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus, por ter custado a Deus
a vida de seu filho. Vocês foram comprados por preço. E porque não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. A graça é preciosa, sobretudo porque Deus não achou que seu filho fosse preço demasiado caro para pagar pela nossa vida. Antes, o deu por nós. A graça preciosa é a encarnação de Deus, de Dietrich Bonhoeffer. Então veja, Jesus de fato, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus encarnado, o Filho de Deus, se fez homem, e ele entra em Jerusalém como homem, mas ele é Deus. Né? Essa doutrina, né, da união hipostática de Cristo, ela é extremamente importante para nós cristãos. Né? A doutrina da união hipostática de Cristo, ela ensina que Jesus ele possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina em uma só pessoa. Essas duas naturezas, elas não podem ser separadas da pessoa de Cristo. Jesus, ele é verdadeiramente homem e Jesus, ele é verdadeiramente Deus. Não houve uma época em que o Jesus encarnado deixou de ser Deus ou deixou de ser homem. O Jesus que está no ventre de Maria, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O Jesus que está pendurado naquela cruz e agoniza, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ali naquela cruz, sofrendo, sendo morto, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Não podemos separar as naturezas de Cristo. Isso cairia numa heresia muito grande. Infelizmente, muitos hoje tendem a cair na heresia. Por exemplo, quando negamos que Jesus ele é Deus, nós estamos cometendo esse erro. Quando negamos que Maria é mãe de Deus, no sentido de mãe da pessoa de Cristo, né? E Cristo é Deus, não tem como negar essa verdade. Quando nós negamos isso, nós podemos cair numa heresia, uma heresia que geralmente é muito cometida por muitos evangélicos nos nossos dias. Eu acho que querendo fugir daquilo que é a doutrina católica, apostólica romana, nós acabamos cometendo heresias, inclusive. Nós não podemos negar que Maria é mãe de Deus. Jesus, ele é verdadeiramente homem e ele é verdadeiramente Deus. É óbvio que seria uma resposta muito simplória, né? Muito simples você afirmar, né, que Maria é mãe de Deus. Você tem que explicar o que isso significa, quais são as implicações disso. Quando nós afirmamos como evangélicos de que Maria é mãe de Deus, nós não estamos nos referindo ao Deus Pai. Nós não estamos nos referindo de que Maria é mãe da Trindade. Nós não estamos nos referindo que Maria é mãe de Deus Pai ou mãe de Deus Espírito Santo. Nós estamos nos referindo que Maria é mãe do Deus Filho, o Deus que se fez homem, o Verbo encarnado. Nós não podemos negar essa verdade. Né? Então Jesus entra em Jerusalém, ele é ovacionado, as multidões clamam, né? Aclamam a esse rei que entra, mas tão rapidamente Jesus ele vai ser rejeitado, Jesus ele vai ser pendurado na cruz do Calvário. E hoje, sexta-feira da Paixão, é o dia que nós refletimos na morte de Cristo. Domingo passado foi domingo de Ramos, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quinta-feira, ontem, nós tivemos a quinta-feira onde Jesus vai instituir a ceia do Senhor, onde Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, e ali ele anuncia claramente de que um dos seus, um dos 12, irá traí-lo. E naquela madrugada, Jesus, de fato, ele vai ser traído por Judas Iscariotes e vai ser preso, vai ser levado para o Sinédrio. E na sexta-feira, dia 15 de Nissá, Jesus ele vai ser pendurado na cruz do Calvário. Meus irmãos, a morte de Jesus no Calvário é de extrema importância para nós cristãos. Porque quem está morrendo naquela cruz é o Cordeiro de Deus.
Jesus, ele é verdadeiramente homem, ele é verdadeiramente Deus. Eu quero ler um trecho do Catecismo Nova Cidade. Existe uma parte aqui nesse catecismo, a pergunta de número 24 do catecismo vai dizer o seguinte: por que foi necessário que Cristo, o Redentor, morresse? E a resposta do catecismo é: porque a morte é o castigo pelo pecado. Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar para nos libertar do poder e da pena do pecado e trazer-nos de volta para Deus. Por sua morte substitutiva e de expiação, somente Ele nos redime do pecado e obtém para nós perdão dos pecados, justiça e vida eterna. Veja a importância da morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos pecadores, nascemos em pecado, o pecado original é uma realidade e isso por si próprio é motivo de nós estarmos distantes de Deus, de estarmos separados de Deus. Nascemos totalmente inimigos de Deus, éramos por natureza inimigos de Deus, né? Estávamos debaixo da ira de Deus. Então, o pecado original por si só tem poder de nos colocar no inferno, né? O pecado original não é algo que nos coloca na inocência, como muitos acreditam. Pelo contrário, nós já nascemos culpados, nós já nascemos herdando a culpa de Adão, herdando o pecado de Adão. E merecemos a morte, merecemos o inferno, merecemos a ira de Deus. Mas Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, ele veio a esse mundo, morreu na cruz como oferta substitutiva. Ele expiou os nossos pecados. Nós é que merecíamos a ira de Deus, nós é que merecíamos a morte, mas ele morreu em nosso lugar para que nós possamos ter vida eterna. Ele experimentou a ira de Deus. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que foi mais difícil, uma das maiores dores que Jesus sofreu, não foi dos pregos nas suas mãos, não foi dos chicotes, não foi da zombaria. A maior dor que Jesus sofreu naquela cruz foi do abandono do Pai. A ira de Deus Pai foi despejada sobre o próprio Filho naquela cruz. E é por isso que Jesus, naquela cruz, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Deus Filho, que eternamente experimenta de pleno amor com Deus Pai e Deus Espírito Santo, existe ali uma dança de amor na Trindade. O Deus Filho que sempre, eternamente experimentou do amor da Trindade, do cuidado, da devoção que há na Trindade, agora naquela cruz, ele experimenta o ódio do Deus Pai, a ira do Deus Pai. A ira que seria despejada sobre mim, sobre você, foi despejada sobre Jesus na cruz do Calvário. Ele padeceu naquela cruz a ira que seria nossa, foi despejada sobre ele. Ele é o sacrifício expiatório. Ele é o Cordeiro Pascual, da qual nós escapamos da ira de Deus por meio de Cristo Jesus. Neste dia é o dia de reflexão. Jesus, ele venceu ali naquela cruz. Mas não termina aí a história. Neste domingo, nós celebraremos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para você. Que Deus abençoe e que você possa voltar a assistir os nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe.